Aleluia, glória a Deus. Amém. Pastor Denis, acho que todo mundo já conhece. É o nosso líder da Mobisa. Está aqui, vai trazer algo da parte do Senhor. Amém? Amém, graças e paz. Feliz por estar aqui. Agradecer a Jéssica pelo convite. Agradecer também ao pastor Denis pela presteza de estar nos recebendo aqui. Essa semana o Senhor me falou algo que me alegrou e ao mesmo tempo me entristeceu. Me alegrou porque disse que Ele tem prazer de estar conosco, mas me entristeceu e disse que o prazer dele é maior do que o nosso de estar com Ele. Então, muitas vezes nós queremos a presença de Deus, mas a presença, Ele quer estar conosco muito mais do que nós queremos estar com Ele. E que nós possamos sair daqui hoje sabendo que é importante estar com Ele, é importante receber o Seu Espírito, mas é importante continuar nessa luta, continuar o buscando, porque Ele tem muitas coisas para nos dar, nos fazer. Amém? Quero dizer que a nossa juventude está muito boa no louvor. Vocês estão 10, tanto vocês daqui como lá da igreja do Naldo. Parabéns, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês cada dia mais possam louvar a Deus com todo o coração, porque Ele vai receber com certeza. Eu já fico imaginando em agosto a gente está querendo fazer o congresso, o nosso congresso MOB, e eu já dei uma ideia ali de juntar os louvores das igrejas para a gente poder fazer algo muito bonito. Talento deu para ver que a gente tem, só em 2, fora as outras que ainda tem por aí. Queria também dizer que teve parte da nossa juventude, quer dizer, na nossa juventude da Gênesis não pôde estar aqui. Uma parte, que são os adolescentes, estão numa obra lá da Igreja do Porto, está completando o aniversário hoje, e outra está tendo um culto lá também, um processo de reformulação dos adolescentes, os jovens mais, a gente fala dos jovens mais velhos, aí eles estão numa readaptação de pequenos grupos, aí estão se reunindo uma vez por sábado e caiu nessa mesma data e não pôde estar aqui. Mas nós vamos estar conversando com eles e ter a oportunidade de a gente fazer um culto lá na Gênesis e aí a gente poder celebrar todo mundo junto lá, e a gente vai contar com o apoio de todos vocês. Amém? Queria também dizer que eu estou meio emotivo hoje. Quando eu cheguei aqui, não sei se você sentiu, mas eu já senti muito forte a presença do Espírito Santo. Se vocês observaram bem o primeiro louvor, as primeiras palavras que o irmão aqui falou, ele deu um resumo daquilo que eu vou ministrar hoje. Então eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Queria também poder dar um aviso. A Igreja Batista Gênesis, ela vai estar fazendo um acampamento de jovens e adolescentes, entre 12 a 20 anos. Vai ser lá no Pé de Peão, no mês de agosto, final de agosto. O líder também da convenção, que está junto com o pessoal dos adolescentes, ele também está informado sobre isso. E vai ser, parece que em torno de R$150, são 3 dias. E vai ser uma ministração a um pastor de lá da Igreja Batista, do lado de Fortaleza, e vai ser uma bênção. O tema vai ser cristianismo líquido. Os adolescentes inventaram esse tema lá, vamos ver o que vai sair. Amém? Joel capítulo 2, versículo 28. 2:28. Vocês estão me escutando bem? Amém. E diz assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão.
Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te glorificar, te bendizer, Senhor, por esta noite. Queremos, Senhor, te glorificar por tudo aquilo que já tem acontecido nesta noite, os louvores que foi cantado a ti, Senhor, que o Senhor possa ter recebido cada um deles. Mas que o Senhor possa falar também através da tua palavra, que o Senhor possa me usar como um canal de bênção na vida dos irmãos, que o Senhor possa estar falando comigo também, e que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar aos nossos corações essa noite. Nós te glorificamos em nome de Jesus, Pai. Amém. O profeta Joel, ele começa... Quando se fala de Joel, a gente tem poucas informações do profeta Joel. A única informação concreta que a gente tem era que ele era filho de Petuel. Quando começa lá, diz assim: esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Mas nada se sabe sobre Joel. De que tribo ele era. Não se sabe quando foi o período que ele escreveu essa carta. Alguns afirmam que foram 900 anos antes de Cristo, outros falam que foram entre 500 anos antes de Cristo, mas ninguém consegue chegar e afirmar quando foi que isso aconteceu. E quando a gente começa a ler a história de Joel, essa carta, essa profecia que Deus deu a Joel, nós começamos a ver algumas particularidades. São 3 partes que dá essa ministração, essa carta de Joel, quero dizer. A praga dos gafanhotos e a seca, Deus promete abençoar novamente a terra e o dia do Senhor. Ela está dividida nessas 3 partes, essa mensagem de Joel. E ele fala de gafanhotos que vêm consumir, que vêm arrasar com toda a agricultura daquele povo. E ele também tem uma visão, não se sabe se isso foi uma visão ou se ele presenciou isso acontecer. Mas o que se dá para perceber é que essa profecia de Joel, todo o livro de Joel, ela ainda está muito viva nos nossos dias de hoje. Joel, ele vê o arraso que ia ter a cidade, ele profetiza que o Espírito Santo ia ser derramado sobre todos os povos, e ele vê o dia do Senhor, aqueles que não o aceitaram e aqueles que o aceitaram, as bênçãos que o Pai ia derramar sobre aqueles que guardam o Senhor. Então, quando a gente começa a analisar esse texto, a gente começa a entender que esse texto ainda vale para os dias de hoje, mesmo Pedro tendo dito que aconteceu lá em Pentecoste aquilo que Joel tinha dito que aconteceria. Porque o derramado Espírito de Deus, ele não para, ele é constante. Tem um programa na Rádio CBN que eu escuto muito, e tem lá aquele professor de educação física, não sei se vocês lembram dele, que aparecia lá no Fantástico, fazia todo mundo ficar magro, lá pegava os artistas e ele fazia um plano lá de alimentação e o povo ficava magro, perdia os quilos necessários. E lá nesse programa ele diz o seguinte: se você não tem tempo, se não há tempo para você fazer nenhum exercício físico, você tem que ter na sua mente uma coisa: você tem que estar em movimento. Você tem que estar se movimentando, porque senão você vai ser sedentário. Você não vai conseguir fazer mais nada. E aí isso, quando se trata de movimento, aí eu tive um treinamento na empresa que eu trabalho, falando sobre vendas, e eles falam sobre os 7 passos da venda. E ele fala o seguinte: você sempre que está em movimento. Você sempre precisa se movimentar e visitar um cliente. Todo movimento que você faz, um telefonema que você faz, isso é um movimento. É algo que possa fazer você chegar ao objetivo, que é a venda. E aí, quando eu olho para a Bíblia, a primeira vez que o Espírito Santo é citado na Bíblia, diz que ele estava em movimento sobre as águas. E movia o Espírito do Senhor sobre as águas. Isso mostra que o reino de Deus, ele está em movimento a todo tempo.
Então essa profecia, ela continua ainda estando em movimento, e através do mesmo Espírito que se movimentava sobre as águas. Isso me faz entender que essa promessa é para a gente ainda nos dias de hoje. Essa promessa a gente ainda tem muito a que conquistar nos dias de hoje. Quando Jesus ele está lá com seus discípulos, ele foi crucificado, e quando ele aparece para os seus discípulos, ele diz assim lá em João 20, se você puder abrir João 20, 21 e 22. Jesus ressuscita e ele aparece aos seus discípulos dando a paz do Senhor. Versículo 20, ele diz assim, 19, ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta, trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Alguns dizem que aqui quando Jesus faz isso, os seus discípulos já recebem o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, alguns dizem que isso é uma prenúncia daquilo que ia acontecer em Atos. Aquilo que Joel já havia dito em um tempo que ninguém sabe concluir. Quando foi? Mas ele disse que o Espírito do Senhor ia ser derramado sobre todos os povos, sobre toda a carne. E Jesus, ele se apresenta aos discípulos e ele faz uma afirmação, olha, agora eu vou enviar vocês, assim como o Pai me enviou. Quando a gente vai olhar, o que foi que aconteceu com Jesus? Ele veio para ser batizado. João Batista diz que não poderia batizá-lo, nem que poderia, disse que não era uma honra para ele batizar, mas Jesus disse que se cumpra a justiça de Deus, a vontade de Deus, e que eu seja batizado. Depois disso, se viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Então aqui Jesus também diz, olha, eu vou enviar vocês, mas também o meu Espírito vai ter que estar sobre vocês. Porque assim como esteve comigo, vai estar com vocês. Nós precisamos entender a necessidade da busca do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos buscar o Espírito Santo simplesmente por um dom. Esquecemos que Ele tem a liberdade de escolher qual dom dá a nós. Ninguém aqui é igual a ninguém. Cada um tem um jeito diferente, uma personalidade diferente. Alguns é mais agitados, outros são mais calmos. E é o Espírito Santo que vai derramar esse poder. É o Espírito Santo que vai derramar esses dons em cada um de nós, conforme Ele quer. E Jesus disse, mas vocês vão ter que receber Ele. Porque assim como o Pai me enviou, eu também vou vos enviar. Há um propósito aqui. Receber o Espírito Santo, há um propósito. Ser cheio do Espírito Santo, há um propósito. Ter dons do Espírito Santo, há um propósito. Não é só falar em línguas, mas é causar impacto por onde a gente passar. Depois que Jesus diz isso, passa alguns dias depois, algum tempo depois, ele se apresenta aos seus discípulos, lá em Atos. Acompanha comigo lá no livro de Atos, a partir do capítulo 3. Atos capítulo 3. Atos 1, capítulo 3.
Jesus aparece de novo. Começa assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Aí ele alerta aqui o povo. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes a ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês. Ele tinha dito o quê? Que enviaria os seus discípulos, mas que o Espírito Santo ia estar com eles. E ali houve uma informação no texto que diz que ele soprou sobre eles o seu Espírito. O Espírito de Deus já estava pairando sobre os seus apóstolos, até o momento que viesse aquele momento de impacto, que todos nós gostamos quando lemos o texto de Atos 2, quando o Espírito desceu em tamanho poder. Mas ele diz aqui, olha, não saiam de Jerusalém, há uma preparação. Não saiam de Jerusalém. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, e muitas vezes os desejos que nós queremos que aconteçam, a gente transfere isso dizendo que é Deus que está falando. E muitas vezes nós não observamos que ainda não é o tempo, e quando damos um passo, o passo foi na hora errada. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. O coração se alegrava, mas quando eu dei o passo foi no momento errado. E quando você dá o passo no momento errado, gera sofrimento. Mas ele diz, olha, não saiam de Jerusalém. É necessário que vocês fiquem em Jerusalém, porque assim, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus aqui reafirma para eles, olha, vocês vão ter o Espírito Santo. Calma. Há uma necessidade de poucos dias ainda. E o mais interessante é quando essa conversa desenrola, dizem assim: estão os que estavam reunidos, perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? O que eu aprendo aqui? O povo ainda estava preocupado com as coisas terrenas. Jesus andou com eles 3 anos, falando sobre o reino de Deus. Versículo 3 diz aqui ainda, apareceu-lhes por um período 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Mas a mente deles, o foco deles, ainda estava preocupado com a terra, com aquilo que Jesus poderia fazer aqui, restaurar o reino, fazer ainda Israel forte, libertar Israel dos romanos. E quando Jesus falava de coisas maiores, quando Jesus falava de coisas do céu. E nós, como estamos? Nós queremos a busca do Espírito Santo, nós queremos a presença do Espírito Santo, queremos receber e ser cheio do Espírito Santo, mas o nosso foco, o nosso pensamento está onde? A restauração em primazia da nossa vida, daquilo que nós estamos tendo dificuldade, do curso que nós queremos fazer, do emprego novo que queremos ter, ou no foco, no reino de Deus, no foco de anunciar o Evangelho. E quando Jesus ele está lá no Sermão dos Montes, ele começa a ensinar os seus discípulos, porque o Sermão do Monte ele dá diretamente aos seus apóstolos, seus discípulos, se reúne ali e começa a falar para eles. Ele diz assim, olha, observai as aves, elas não têm trabalho nenhum para se alimentar, é Deus quem dá. Vocês se preocupam com as suas vestimentas? Orai para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Homens de pequena fé. Agora, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus está dizendo isso. Olha, é necessário que vocês fiquem em Jerusalém,
por mais alguns dias, vocês serão impactados, receberão o Espírito Santo. Jesus querendo mostrar para ele aquilo que eles iriam fazer, porque Jesus já tinha dito para eles: olha, vocês vão e vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Jesus fala lá em João 17, quando ele fala assim: assim como eu e o Pai somos um, ele orando para Deus assim também queremos que eles sejam um conosco. Jesus anunciando que queria que os apóstolos tivessem ali a primazia de começar a anunciar o Evangelho, que esse Evangelho fosse impactar pessoas, como impactou, estamos aqui hoje, mas só que no princípio ainda havia aquela resistência para as preocupações daqui da terra. E aí Jesus diz bem assim: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O que eu quero que vocês façam é que vocês recebam o meu Espírito, é que vocês anunciem o reino de Deus, e deixa que o Pai já estabeleceu o momento correto e o momento certo. E quando ele começa a falar no seu livro as dificuldades que o povo passa, as dificuldades que aqueles gafanhotos vieram e destruíram tudo aquilo, a gente começa a olhar para a nossa nação hoje. Nós vemos que de 4 anos para cá entramos numa crise profunda. Olhamos para a história de Joel, isso se enquadra em nós. Mas Joel, ele diz assim, que nós devemos rasgar os nossos corações, se arrepender dos nossos erros, se arrepender das nossas vaidades, daquilo que nós temos colocado em primeiro lugar, os nossos desejos, os pecados que nós temos, porque aí sim, ele disse, aconteceria isso. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Toda a história do cristianismo, você vai perceber isso. Se você começar a ler os livros dos heróis da fé, se você começar a ler alguns livros de homens que impactaram o mundo, você vai ver que houve arrependimento. Charles Finney, o povo, Oswaldo Smith, num dos seus livros, ele disse que quando ele chegava num país, numa cidade, ele começava a ministrar, e quando o povo começava a se arrepender, chorar, pedir perdão um para com os outros, se arrepender dos seus erros, disse que vinha um mover do Espírito tão poderoso, que não tinha como ninguém se impactar. Então todo avivamento depende de um arrependimento. E Joel fala isso no seu livro. Ó, tocai trombetas, tocai as cornetas no monte Sião, deem um grito de alarme no monte de Deus, tremam de medo o povo de Judá, pois está chegando o grande dia do Senhor. Será o dia da escuridão e das trevas, um dia de nuvens negras. E ele fala que os sacerdotes clamem, chorem. Nós temos chorado, nós somos sacerdotes, porque Jesus disse, Jesus morreu e nos fez sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Nós temos orado pela nossa nação, nós temos orado pela nossa juventude. Não tem como falar de um derramado do Espírito de Deus sem falar que é necessário a gente clamar, orar, arrepender, rasgar os nossos corações. Por mais bom que nós sejamos, ainda falta algo a se fazer, ainda há pecado a ser confessado, a necessidade de entrar no quarto com Jesus e falar com Ele intimamente. Quando o Senhor falou comigo, eu estava viajando e eu orando, e quando eu orava falando da necessidade de nós termos um povo forte, um povo cheio da presença dEle, o Senhor falou isso.
eu tenho mais vontade de estar na presença de vocês do que vocês na minha presença. Isso é forte. Nos alerta que os dias maus já chegaram e nós não temos observado isso. Mas Jesus diz: não compete a vocês, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Gente, o Evangelho é isso. O Evangelho é ser impactado, é ser cheio, é receber o Espírito Santo e a gente, com ousadia, anunciar a palavra de Deus. O Evangelho é simples. Agora nós somos uma juventude forte. Você crê nisso? Então dê um glória a Deus. Aplauda o Senhor por isso. Amém. Agora, não se preocupem se isso acontecerá com poucos. Porque quando eles estavam reunidos, eram poucos. Eram 500. De repente, virou 120. Mas eles permaneceram firmes, esperando aquilo que Jesus tinha dito e que iria acontecer. Aí a gente, quando vai um pouco mais para frente, a gente vai ver em Atos capítulo 2. Vamos virar aí Atos capítulo 2. Versículo 1 e 2. Os discípulos, eles veem Jesus apresentar sobre eles e dizendo que, assim como o Pai tinha enviado a Jesus, Jesus também ia enviá-los, e soprou sobre ele o Espírito, já na expectativa daquilo que ia acontecer. Ele dá uma ordem: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Ele fala da necessidade de anunciar o Evangelho, até onde seria anunciado esse Evangelho. E aí no versículo 2 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Imagine se a gente começar... a Coreia do Sul, existe a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Graças a Deus, eles estão começando a fazer um sinal de paz. Mas você vê algo tão grandioso e diferente entre as duas. Houve uma igreja que pagou um preço em oração e Deus começou a abençoar. E a história da Coreia do Sul é que eles saíam das suas casas antes de trabalhar, passavam nas igrejas 5 horas da manhã, ficavam 1 hora em oração e depois saíam para trabalhar. Todos os dias. Deus derramou o seu Espírito e fez um avivamento lá? Fez. É uma das maiores igrejas do mundo, as igrejas evangélicas. Porque o povo decidiu orar. Quando você ora, vai chegar um momento que você está orando tanto que você vai começar a falar para Deus aquilo que você é. Você vai começar a dizer assim: tem isso aqui em mim que não presta. E é nessa hora que o Espírito começa a tocar. É na hora que o Espírito começa, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A necessidade de estarmos reunidos, juntos. A igreja precisa ser unida, precisa estar juntas. O seu povo é um só. Nós vamos para os mesmos lugares. Deus usa cada um diferente, verdade. Mas podemos se reunir sim, para clamar para uma nação melhor, para clamar por uma juventude fora das drogas,
tantos jovens sendo mortos, assassinados. E nós como igreja estamos fazendo o quê? Qual é o propósito de ser cheio do Espírito Santo? É de trazer impacto, porque nesse impacto, aí o Espírito Santo vai fazer aquilo que disse Joel, olha, vai profetizar, vai ter visão, vai ter sonhos. Isso é algo motivador. Quando você escuta o Senhor falar com você, isso te motiva a buscá-lo mais. Quando você sonha com o Senhor falando com você através de um sonho, isso faz você querer mais estar na presença dEle. É contagiante, um vai contagiando o outro. Você compartilha com seu irmão as experiências que o Espírito Santo está fazendo através de você. Aí vocês começam a querer orar junto e o Espírito Santo começa a ser derramado. Nós precisamos ter essa unidade. Precisamos estar junto nisso. E nós como juventudes, como a igreja de amanhã, como a igreja dos dias difíceis. Israel completa 70 anos. Jesus fala sobre a parábola da figueira, que quando a figueira fosse restaurada, esta geração não passaria sem ver essas coisas, as coisas do fim. Israel completou 70 anos, nós estamos na última geração. A última trombeta está às portas. Mas nós não temos, sabe o que mais? Alegria quando alguém se converte. A Bíblia fala que o céu faz festa. E nós? Eu era do mundo e hoje estou aqui. Alguém orou. Alguém me evangelizou. Nós precisamos sentir esse calor, esse queimor no coração. Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas, aqueles que anunciam o evangelho do Senhor. Não é o evangelho que diz que vai fazer você ficar rico, não é o evangelho que vai fazer você sair das suas dores, é o evangelho que diz assim, você vai ter vida eterna. O tempo que você passa aqui é pouco, nem se compara com aquele tempo que nós vamos estar lá. Aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Precisamos ter esse calor em nós, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos chorar por aqueles que estão perdidos. Não compete a mim julgar. O próprio Jesus disse, eu não vim julgar, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Mas o Filho do Homem, quando voltar, ele sim julgará. Que as nossas palavras não sejam de julgamento, porque quem é cheio do Espírito Santo e recebe o seu poder, traz palavras de paz. Jesus se apresentou diante dos seus discípulos dizendo, paz seja convosco. E que nós possamos transmitir essa paz para aqueles que nos cercam. Vós sois sal da terra. Se o sal não tem sabor, é jogado no chão. E quem passa, pisa. Vós sois a luz do mundo. Tem como esconder quem é luz? Tem como esconder um candeeiro no lugar? Não tem. Então, se você é luz, se coloque na posição onde Deus quer que você esteja. Não na posição que você quer estar, mas na posição que Deus quer que você esteja, que você será uma bênção. Estavam todos reunidos em um só lugar. Eu fico imaginando o que eles estavam ali fazendo, orando, o que eles pediam. Eu acho que eles ficavam, com certeza,
naquela expectativa. Jesus disse que daqui a poucos dias nós vamos receber o Espírito Santo. Nós vamos receber aquilo que vai nos trazer algo diferente. Eu acho que essa ansiedade que eles tinham no coração era tão grande. E quando eles receberam isso, foram impactados de tal maneira, que o texto diz, e de repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa, qual estavam assentados. Meu pastor conta que ele diz que quando ele ainda era da Assembleia de Deus, teve uma cruzada no interior. Aí disse que veio uma chuva muito forte. E aí a chuva começou a vir, e o pastor, antes do José Neco, que era o pastor presidente, aí disse, ele fez uma oração, como a oração de Elias, só que assim, que chova ao redor, mas onde há crente, não cai a água, pois choveu ao redor, e aonde estava tendo o evento, não choveu. Você dá para entender o que é isso? Nós receberemos o Espírito Santo, nós receberemos poder, mas para um propósito. Imagine quantas pessoas foram impactadas naquele dia, por uma ousadia de um homem cheio do Espírito Santo para falar isso. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscá-lo, a sua presença. Precisamos entender aquilo que Ele quer fazer conosco. E depois que veio esse mover do Espírito Santo, no mesmo texto, lá no versículo 17, você vai ver Pedro. Gente, se você pegar Pedro, leia os evangelhos e vê quem é Pedro. Aí você vê depois Pedro, depois de ter recebido o Espírito Santo, é outro homem. É outro homem totalmente diferente. E ele diz lá, e nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Ele afirma aquilo que o profeta Joel disse, o que aconteceu ali. Eu quero dizer para vocês que se nós permanecemos em Jerusalém, se nós permanecemos à espera do Senhor, se nós permanecemos em oração e buscarmos o Espírito Santo com um propósito, o qual Jesus quer que nós fazemos, nós também viveremos esse momento de tamanho impacto que Joel diz no seu livro, sobre todo o povo, sobre os velhos, sobre os jovens, sonhos, visões, profetizarão. Eu creio nessa palavra. Irmão, se você crê também, reúne 2, 3 que creem junto com você, começa a orar. Começa a buscar isso, você vai ver que o Espírito Santo vai começar a fazer. Se esvazie do seu eu. Começa a se dizer, Senhor, Espírito Santo, faça um novo homem em mim. Muda, assim como Pedro teve que ser um novo homem para ser impactado e anunciar o Evangelho com ousadia. Atos 4, capítulo 31. Abra lá, para a gente encerrar. Atos 4. A partir do versículo 23, a oração dos primeiros cristãos. Pedro tinha sido preso. Ele tinha sido levado ao Sinédrio. E disseram a ele, você não mais vai falar esse nome. Não vai mais falar o nome de Jesus. Não vai mais anunciar esse nome. Isso que ele, cheio do Espírito Santo, ele disse, farei eu a vontade de Deus e não a dos homens. Diante de uma punição,
de ser preso, mas ele diz: farei eu a vontade de Deus e não a dos homens. E quando eles foram soltos, Pedro e João voltaram, a igreja orou, eles chegaram onde eles estavam reunidos e eles começaram a orar, a agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito. E no versículo 31 diz assim: e depois de orarem, tremeu o lugar, o que estavam, e reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo, mas que você seja corajoso para anunciar a palavra de Deus, no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, na sua vizinhança. Esteja sensível à voz do Espírito Santo, porque muitas vezes você pode estar andando e o Espírito Santo falar com você: ali, vai lá, leva uma palavra para aquela pessoa que está necessitada. E você leva, e muitos pecados serão perdoados, e haverá festa no céu. Tu serás um servo bom e fiel. Jesus quer isso, o Pai quer isso de nós como igreja, que sejamos cheios do Espírito Santo para um propósito, e o propósito é esse, de anunciar com coragem o Espírito de Deus, a palavra de Deus. Vocês falarão novas línguas? Falarão, porque diz que isso te traz renovo, é algo com você e Deus. Você estará sendo edificado. Se você ainda não fala, peça: Senhor, me contemple com esse gozo. Eu quero te contemplar. Eu quero poder falar sem mesmo entender, mas eu quero saber que eu estou falando coisas grandes ao teu respeito. Me edifica, Senhor, como um vaso de honra. Limpa tudo aquilo que está dentro de mim e me faz um varão valoroso. Fique de pé. Queria que a gente fechasse os olhos e que a gente pudesse fazer uma oração. Alguém aqui que não aceitou Jesus ainda na sua vida, que não teve esse privilégio de ter um encontro com Cristo, de poder receber o Espírito Santo? Levanta a sua mão. Vamos orar. Pedir que o violão possa ser mais ouvido. Que você faça a sua oração. Que você comece a se derramar na presença de Deus. Que você possa falar para ele a necessidade de ter o Espírito Santo. E para que você quer ter o Espírito Santo? Para ser um vaso na mão dele. Ore pela nossa nação, ore pela nossa juventude, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as que são, as que não têm valor algum, para confundir aquelas que têm. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite. Queremos te louvar, Senhor, por esse dia, por esta tarde que já houve ministrações aos teus jovens, por esta palavra, Senhor, que o Senhor tem falado aos nossos corações. Quero te agradecer e te louvar e já te engrandecer pelo dia de amanhã, pelas bênçãos que serão ministradas amanhã aqui nessa igreja. Que essa juventude possa entender a importância de buscar a tua presença, buscar o teu Espírito, a importância de ser cheio e receber o poder que há no Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa nos impactar, que o Senhor possa visitar, Senhor, os lares de cada um que aqui estão. Se ainda há alguma luta, Senhor, que trava, que tem tirado a paciência deles, Senhor, que o teu Espírito comece a tomar providência, para que o coração deles comece a receber o teu Espírito. Pai, nós queremos pedir pela nossa juventude. Quero te pedir, Senhor, pela juventude batista independente, que haja unidade,
que haja sinceridade, que haja fogo no coração, desejo de anunciar o teu evangelho, desejo de receber as tuas promessas, de receber o teu Espírito, de nós sermos verdadeiramente luz e sal para este mundo, que nós possamos fazer a diferença para que o seu nome seja glorificado, que não seja para nossa glória, mas seja para o seu louvor, para que o seu nome seja exaltado, que o Senhor possa também impactar, Senhor, as juventudes de outras igrejas, que o Senhor possa começar, Senhor, a trazer um movimento do teu Espírito sobre os corações desses jovens, que nós começaremos a ter visões, sonhos, que nós podemos ser acordados nas madrugadas, Senhor, que o Senhor possa nos incomodar com o teu Espírito, que o Senhor possa começar a tirar a gente do momento momento de conforto, da posição de conforto. Começamos, Senhor, a descer a casa do olheiro e entender a necessidade de ser um vaso nas mãos do meu Pai. Usa a tua juventude, Deus. Pai, que o Senhor possa abençoar o nosso estado, que o Senhor possa abençoar a cidade de Maceió, que o Senhor possa, Senhor, nesse ano, Senhor, dar discernimento ao seu povo, que nós possamos estar orando pelos nossos governantes, pelas lideranças, Senhor, mas que nós também podemos estar ciente e consciente de fazer a coisa certa quando chegar o momento certo. Abra a nossa mente, abençoa a nossa nação. A nossa nação tem crescido como crentes, como evangélicos, mas temos pouco buscado a tua presença, temos buscado as coisas desse mundo, mas Senhor, reverte essa situação, assim como Moisés orou para ti, Senhor, para reverter a pena do povo. Reverte o coração, Senhor, de todo o coração que ainda há o desejo para essa terra, que o coração comece a ser voltado para o teu reino, para as coisas que são do alto. Os dias estão próximos. A profecia de Joel está em nosso meio todos os dias, mas eu quero, Senhor, ter a parte que eu possa rasgar o meu coração, que eu possa me arrepender e participar desse avivamento que o Espírito Santo quer fazer em nós. Traga sobre esta nação uma juventude abençoada, forte, vibrante, cheia da tua presença, cheia do teu Espírito, que eles possam receber o teu Espírito e poder, com autoridade, de profetizar sobre a tua palavra, através da tua palavra, profetizar palavras com ousadia, não profecias vagas, mas profecias vinda do teu Espírito, para que cause impacto entre nós, entre o povo que não te conhece, e que nós venhamos anunciar o teu evangelho. O nosso papel é anunciar, porque o teu Espírito é quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra. Muito obrigado pela sua juventude. A juventude é sua. Dirige a tua juventude, dirige o teu povo, Pai. Nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer. Abençoa cada líder que aqui está, que o Senhor possa queimar o coração de cada um deles, que o Senhor possa impactar o coração de cada um deles, que eles possam ser como Pedro, ter uma mudança de 360 graus na sua vida, e com ousadia possam anunciar verdadeiramente a tua palavra sem vergonha, mas na certeza que o teu Espírito está com eles, que o teu Espírito continua em movimento em nós e sobre a igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém.